Lembra que a soma dos três ângulos do triângulo tem que dar 180. Pensa aqui comigo. Se eu tiver dois ângulos de 90, eu já vou ter os 180 que eu preciso. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma aula totalmente diferente aqui no canal. Estou eu e o quadro aqui, nós vamos construir do zero tudo o que você precisa saber sobre triângulos. A gente vai falar tudo sobre triângulos, sobre classificação, sobre os nomes, sobre seus elementos. Vamos lá? Então, primeira coisa, o que é um triângulo? Triângulo é um polígono. Então, vamos lá. O que é um triângulo? Triângulo é um polígono que tem três lados, tá? Então, a figura que tem três lados te chama de triângulo. Então, vou desenhar aqui um triângulo para vocês. Então, tá aqui o meu triângulo, tá? Nesse triângulo, eu tenho alguns elementos, tá? Então, o que a gente vai ver aqui do triângulo? A gente vai ver os elementos que a gente tem nesse triângulo. Quais elementos são esses, Michela? Então, vamos lá. São três elementos que a gente vai tirar desse triângulo. O primeiro elemento que a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma de um triângulo são o quê? São os vértices. O que são os vértices no meu triângulo? Vértice é cada pontinha, são os pontos de encontros dos lados. Então, ó, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Para dar nome para esses vértices, até para identificar os vértices desse triângulo, a gente usa letras maiúsculas. Por quê? Porque são pontos e ponto a gente dá o nome com letra maiúscula. Qual letra? Qualquer letra do nosso alfabeto, tá? Vou colocar aqui A, B e C. Então, os vértices do meu triângulo vão ser aqueles ali. A, B e C. Esses são os três vértices. Além dos vértices, eu também tenho no meu triângulo os lados, tá? Então, vamos identificar os lados desse triângulo. Cada lado do meu triângulo, concorda que ele é um segmento de reta? Por quê? Ele começa em um ponto, termina em um outro. Se fosse infinito nos dois sentidos, seria uma reta. Se fosse infinita apenas um sentido, seria uma semi-reta, tá? Mas aqui, como começa num ponto e termina no outro ponto, eu tenho um segmento de reta. Você sabe a diferença dos três? Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários, por favor. Então, os lados, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho um lado que vem de A até B, então a gente coloca assim, ó, A, B, e para dizer que é um segmento, eu tenho que colocar um tracinho em cima. Se eu não coloco um tracinho em cima, eu não tô falando de lado, não tô falando de segmento e tá errado, viu? Outro lado que eu tenho é o que vem de B até C. Então, BC é outro lado. E tá faltando o último lado, que é o que vai de C até o A de volta. Michela, mas e se eu quiser colocar aqui também o lado AC? Gente, o lado CA e o lado AC é a mesma coisa. Da mesma forma que o BC e o CB é a mesma coisa, tá? Então, tá aqui os lados. O outro elemento que também aparece muito quando a gente fala em triângulos é o quê? Os ângulos, vou colocar aqui, ó, internos, tá? Os ângulos internos desse triângulo. Então, eu vou ter um ângulo aqui, ó, nesse vértice. Não tá no vértice A? Então, a gente coloca assim, ó. Ângulo, vou desenhar um ângulozinho ali, ó. O ângulo A é esse que tá no vértice A. Eu também vou ter um ângulo aqui no vértice B. Então, B com o ângulozinho. E eu também vou ter um outro ângulo aqui no vértice C. Não sei se vocês repararam, mas se eu tô falando de um triângulo que tem três lados, notem, ele tem também três vértices e tem três ângulos internos. E aqui também, ó, três lados. Então, triângulo
3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos. Eles vão ter a mesma quantidade aqui dos elementos. Certinho? Agora vem a parte mais interessante, às vezes é que você pode confundir mais quando a gente fala em triângulos, que é para dar um nome pro triângulo. Porque o triângulo tá aqui, mas eu tenho vários tipos de triângulo e eu vou dar nomes para esses triângulos. Só que para fazer isso, eu tenho que olhar duas coisas. Então, a primeira maneira que a gente faz isso é da seguinte forma, ó. Eu posso classificar os triângulos quanto aos lados. Sim, eu posso, deixa eu só escrever aqui, gente, quanto aos lados. Ou seja, eu posso olhar os lados do meu triângulo para dar os nomes, mas eu também posso olhar os vértices, ou os ângulos. Então, quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos. Então, eu tenho essas duas maneiras de classificar um triângulo. Então, para classificar um triângulo, eu vou fazer isso quanto aos lados do triângulo e quanto aos ângulos desse triângulo. O que é isso, Michela? Bom, se eu desenhar aqui, tá? O primeiro caso, um triângulo que tenha os 3 lados iguais, ficou um pouquinho tortinho, mas fácil, vai estar tudo certinho. Se eu tenho um triângulo e esse triângulo tem os 3 lados iguais, sabe como que a gente diz que o triângulo tem 3 lados iguais? A gente faz a mesma marcação, ó, 1, 2, 3. Ou seja, todos os lados têm a mesma quantidade de tracinhos, então os 3 têm a mesma quantidade de lados. E quando eu tenho um triângulo que tem os 3 lados iguais, qual é o nome que ele recebe? Isso mesmo, é o meu triângulo equilátero. Então, esse é o primeiro tipo de triângulo. Eu também posso ter um outro tipo de triângulo aqui, ó. Eu posso desenhar um outro triângulo que ele vai ter o quê? Ó, esse lado é igual a esse, porém o de baixo é diferente. Quer que eu até escrever aqui, ó. Então, ó, esse aqui tem 3 lados iguais, tá? Esse de cá, o que ele tem? Ele tem apenas esses 2. Tá vendo que o terceiro tem 2 tracinhos? Então, é diferente. Nesse caso, ele só tem 2 lados iguais. E qual é o nome que esse triângulo que tem 2 lados iguais recebe? Ele é o isósceles. Então, esse é o triângulo isósceles. E aí, eu tenho também um terceiro triângulo. Pensa comigo, aqui já tem 3 lados iguais, tem 2 lados iguais. Tá faltando aquele triângulo que tem todos os lados diferentes. Então, ele vai ter todos os lados diferentes. Como que a gente diz que um triângulo tem todos os lados diferentes? Eu coloco um tracinho aqui, coloco 2 aqui e aqui eu coloco 3. Tá vendo? Todos têm marcações diferentes, significa que todos têm lados de tamanhos diferentes. Então, esse aqui, ó, tem 3 lados, vamos ver se cabe aqui, gente, diferentes. Ficou um pouquinho apertado, mas deu pra ver, né? Esse tem os 3 lados diferentes e ele é o escaleno. Então, viram? Quando eu tô olhando para os lados de um triângulo, ele pode ter 3 classificações, ele pode ter 3 nomes. Ou ele é equilátero, quando tem os 3 lados iguais, ou ele é isósceles, quando tem 2 lados iguais, ou ele pode ser escaleno, quando ele tem os 3 lados diferentes. Isso eu estou olhando somente os lados, mas eu também posso olhar um triângulo pelos ângulos dele. A gente não viu aqui, ó, um dos elementos do triângulo são os ângulos. Então, eu posso olhar os ângulos aqui no triângulo para poder classificar ele. E aí, eu também vou ter 3 tipos de triângulos. Vamos lá para o primeiro? O primeiro tipo de triângulo, ele vai ser assim, ó. Esse aqui é fácil de identificar. Por quê? Ele vem aqui
E ele tem isso aqui, ó. Quem sabe o que significa esse quadradinho? Isso mesmo, ele tem um ângulo reto, tá? Pode ter ficado um pouquinho inclinado, mas se tem um quadradinho aí, quer dizer que tem um ângulo que mede o quê? Ele tem um ângulo, opa, deixa eu arrumar aqui que tá sem cor. Ele tem um ângulo de 90 graus, ou seja, ele tem um ângulo reto. Aham, se ele tem um ângulo reto, o nome dele vai ser triângulo retângulo. Viu como é fácil? Se tem um ângulo reto, ele é triângulo retângulo. O segundo tipo de triângulo, tá, que a gente tem, ele vai ter o quê? Bom, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Ele vai ter, vou colocar aqui, ó, ele vai ter um ângulo que é assim, ó. Sabe aquele ângulo bem abertinho, assim, ó, que é mais aberto? Então, esse ângulo que ele é mais aberto, ele é chamado de ângulo. Se vocês escutarem uma vozinha no fundo, são meus filhos, tá? Ele tem um ângulo que é obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus, tá? Então, quando eu tenho um ângulo, deixa eu até tentar representar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar 2 canetões. Quando ele tá bem retinho, ele é reto, certo? Retinho, ele é bem reto. Se eu abrir um pouquinho mais, tá? Se eu abrir um pouquinho mais que 90 graus, ele já é obtuso, tá? Da mesma forma, já vou aproveitar aqui, que se ele for um pouquinho mais fechado que o ângulo reto, ele vai ser agudo. Aqui, esse ângulo aqui, ele tá bem na cara, ó, ele é bem aberto. Lembra que o de 90 é bem aqui, é bem retinho. Esse aqui, ele tá um pouco mais aberto. Então, se ele tá um pouco mais aberto, ele é um ângulo obtuso. E qual vai ser o nome do triângulo? Ele vai ser obtusângulo. Então, esse é o nome do triângulo. Triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo obtuso. Ele vai ter só um ângulo maior que 90, tá? Os outros dois vão ser menores. Aqui, o triângulo retângulo, ele só tem um ângulo reto. Lembra que a soma dos 3 ângulos do triângulo tem que dar 180. Pensa aqui comigo. Se eu tiver 2 ângulos de 90, eu já vou ter os 180 que eu preciso. Não tem como um triângulo ter ângulo zero. Então, por isso que é só um ângulo reto. No obtuso, a mesma coisa. Imagina você ter 2 ângulos de 100. Já passou de 180. Então, só vai ter um ângulo, tá? Maior que 90. E o terceiro tipo de triângulo, tá? Então, ó, já tem um ângulo reto, já tem um ângulo obtuso. E o terceiro tipo de triângulo é aquele fechadinho. Ou seja, todos os ângulos, ó, vão ser menores que 90. Então, eu vou ter os ângulos, tá? O quê? Agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que é menor que 90 graus, tá? Lembra que eu fiz pra vocês? É um ângulo que é mais fechadinho que 90. E no caso do triângulo aqui, ó, que tem os ângulos menores que 90, vão ser os 3 ângulos menores que 90. E aí, qual é o nome dele? Triângulo acutângulo. Tá? Então, retângulo tem um ângulo reto, obtusângulo tem um ângulo obtuso e acutângulo tem os 3 ângulos agudos. E aí, lembrava de todos esses nomes aqui que a gente pode dar para o triângulo? Só lembrando, se pedir para classificar, para dar um nome para o triângulo de acordo com os lados, equilátero, isósceles e escaleno. Se pedir para dar um nome para o triângulo de acordo com seus ângulos, retângulo, obtusângulo e acutângulo. Agora me diz, você gostou desse tipo de vídeo? Gostou da gente construir juntos aqui as definições, os exemplos, a explicação? Então deixa aí pra mim nos comentários, tá? Já dei espaço se vocês quiserem tirar um print, a gente acaba fazendo um mapa mental aqui sobre tudo que a gente precisava de triângulos. Se gostou, já sabe, deixa aí nos comentários, por favor. Eu te espero aqui na próxima aula. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, também eu posso gravar mais. Posso fazer um também de quadriláteros.
O que vocês acham? Falando a diferença de quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo. Se quiserem, deixa aí também nos comentários, por favor. Você já sabe que eu te espero aqui na próxima aula, mas para não perder notificação, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu te espero aqui. Um super beijo e tchau!